Bom dia, meus amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Desde já, desejamos que o Senhor seja gracioso com você esse ano que se inicia. E falando em ano que se inicia, como é importante refletir sobre aquilo que Deus mesmo nos deu com essa característica temporal da criação. Quando Deus nos deu esse fim e recomeço, para sabermos aproveitar bem essa oportunidade de vivenciarmos dias melhores. Bem, observe que desde a criação, Deus preparou tudo para suportar esse momento que nós vivemos, que é o momento de pecado. A criação foi feita pura, ela não foi feita debaixo do pecado. E depois, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, o pecado entrou na criação. E nós vivemos esse período. Mas a criação vai ter um recomeço quando ela será restaurada a seu estado de pureza para viver eternamente na presença do Senhor sem o pecado. Deus tirará o pecado. Mas é interessante que Deus preparou a criação para suportar tudo isso, todos esses momentos difíceis desse período do pecado presente na criação. Quando, no quarto dia, Deus criou, conforme Gênesis capítulo 1, os luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. É interessante que quando chegamos em Apocalipse, que nos fala de eternidade, ele já diz, não tem mais sol. A ideia é, tudo está puro, tudo agora está perfeito. Agora o homem tem uma relação plena com Deus porque o pecado foi tirado. Inclusive, a morte já não existe mais por causa disso. E é interessante que ele coloca como se o elemento, né, viver, idas e vindas, ou fim e começo, já não é necessário mais. Portanto, nós podemos dizer que Deus preparou a criação para conseguir suportar esse momento. Porque tendo em vista que é um momento em que o homem está sempre pecando, os males estão sempre alcançando, é um momento que precisamos de constante esperança. Você precisa. Eu tenho certeza que, como para muitos, 2023 foi um ano bem complicado, bem difícil. Ainda que depois, quando chega no pertinho e olhamos com mais paciência, numa perspectiva bíblica divina, portanto, para tudo que aconteceu, a gente vê a bênção de Deus, porque vê os livramentos, vê as novas oportunidades, ver a graça de Deus em coisas que ele fez no decurso do ano, que podem não ter sido, a priori, muito agradáveis. Mas o trabalhar de Deus sempre será bom, perfeito e agradável na vida de seus filhos. Então, ver tudo isso e ter uma expectativa de um recomeço, de poder recomeçar a vida, é importante. Nisso eu vejo a graça de Deus. A graça de Deus de ter feito o dia e a noite. A graça de Deus de ter feito um ano que finda, um ano que recomeça. E você não pense que o ano vai e o ano vem porque o homem criou o calendário. Não. Porque, como diz o próprio texto, os luminares, ou seja, os astros, eles é quem define o tempo que vai e que vem. Esse marco de um recomeço é marcado pelo Sol, né, pela Lua, por aquilo que Deus mesmo criou. Portanto, Deus deu ali ao homem essa oportunidade de ter momentos novos e uma expectativa do novo. Você vai olhar para trás e assim, não foi bom isso, não foi bom aquilo. Eu queria que a minha vida pessoal fosse melhor a respeito de uma série de questões de comportamento ou mesmo de dedicação no trabalho. A vida familiar, isso aqui não está bom, aquilo ali também não. Minha relação, seja conjugal, seja com os filhos, seja com os pais. E vem uma série de questões que envolvem o cotidiano, nossas vidas, e que você vai olhar para trás e vai dizer assim, não foi bom. Não foi bom e todo mundo terá um olhar para trás e verá uma série de
coisas que não foram boas porque somos pecadores. E aí é a graça que Deus nos dá de ter feito o sol, a lua e as estações. Ou seja, uma criação que está em constante recomeço. Uma criação em constante recomeço. Isso é graça. E fica mais evidente que Deus preparou a criação para suportar as lutas depois que ela estivesse debaixo do pecado. Fica mais evidente ainda quando, depois que Adão e Eva pecam contra o Senhor, que Deus castiga, só que o pecado entrou na criação, ela já agora começa a sofrer as angústias de uma criação debaixo do pecado, como diz Romanos capítulo 8, quando Deus, depois de vestir, capítulo 3 de Gênesis, versículo 21, diz que ele vestiu de peles Adão e Eva, ou seja, cobriu o pecado deles, cobriu a nudez, ou seja, cobriu a vergonha, porque ali se evidenciou que eles tinham comido do fruto proibido, porque eles viram que estavam nus, como nós temos no capítulo 3. E logo em seguida, no versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Talvez, desatento aos detalhes do texto, você diria assim: não já castigou, ainda tirou a vida? Bom, a morte, ela tinha que ser o castigo, porque Deus havia dito, no versículo 17 do capítulo 2, certamente morrerás. Portanto, Deus tem que manter a sua palavra. Todavia, quando nós olhamos para Deus tirando a eternidade do homem, ou seja, tirando essa imortalidade, o homem não morreria. Ia viver, ia viver, ia viver. Então, tirar isso e ainda tirar da árvore da vida que possibilitaria essa longevidade, isso é graça, não é um castigo. Porque você imaginou viver todos os seus dias infinitamente debaixo de uma criação em pecado? Qual seria o benefício disso? Qual seria o prazer de estar convivendo ainda com Adão e Eva debaixo do pecado? Ainda com uma geração que, no capítulo 6, aquela geração de Noé, estava totalmente corrompida, e entre outros mais. Portanto, reprimir o pecado e dar ao homem esse tempo limitado, que lá em Gênesis 6 ele reduz a 120 anos. Outro benefício. Veja como Deus foi bondoso com o homem. Tantas vezes ele deu ao homem uma definição de tempo. Ele reduziu o mal. Reduziu. Porque o homem, ele é completamente corrompido. Então, quanto mais o homem vive e se junta, mais ele cria seus próprios problemas. E Deus o reduz. Então, o tempo, do jeito como ele nos foi dado, é uma graça de Deus. E é olhando para essa graça de Deus que possibilita você olhar para trás e analisar. 2023, o que eu fiz? Como foi? O que eu vivi? O que eu passei? E assim por diante. E poder aprender, porque você tem um tempo que você consegue mensurar. Você consegue pegar do primeiro dia ao último dia e avaliar como foi o seu dia. Isso se faz, inclusive, no trabalho, e é bom olhar para o feedback, né, do nosso esforço, da nossa dedicação, de como foi o trabalho. E tudo isso para refletir a possibilidade de fazer melhor, fazer diferente, de se alegrar no Senhor, glorificar o Senhor e assim por diante. Portanto, a possibilidade de mensurar o tempo olhando para ele, analisando. Mas não só isso. Olhar para o que está por vir. Né? Ou seja, o dia a dia. Bom, amanhã você talvez vá trabalhar e não mudou nada. Estou eu aqui trabalhando, ainda que seja não uma profissão como nós sempre apresentamos, mas é um trabalho. Estou aqui pregando a palavra para você. Ou seja, continua a vida. Não mudou de um dia para o outro, milagrosamente, tudo ao nosso redor. Não. Continuamos a vida. Mas veja que nós temos a oportunidade de refletir o que foi para tentarmos melhor. Observe que se não houvesse essa marcação temporal, um ano, outro ano, nós não teríamos essa expectativa de esse ano eu vou recomeçar a leitura da Bíblia. Não consegui ler
como eu gostaria. Vou começar de novo e dessa vez eu vou até o fim. E veja, essa é uma expectativa. Esse ano eu não fiz aquilo que eu gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter feito dessa forma os meus estudos bíblicos. Eu gostaria de ter trabalhado mais na igreja. Eu gostaria de ter dado mais testemunho no meu trabalho. E eu terminei sendo atropelado. Uma série de questões e me deixei levar pelo ativismo da sociedade. Bom, uma série de fatores podem ser apresentados por você mesmo sobre dificuldades que você teve durante o ano. Quando vem um ano novo, você, ainda que não tenha milagrosamente visto uma mudança em tudo ao seu redor, não aconteceu, você volta a trabalhar normalmente amanhã, mas você consegue determinar um novo plano. Você consegue pensar, não, esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano eu quero ler a Bíblia desse jeito. E você vai recomeçar. Então, esse ano eu vou fazer diferente no meu trabalho, minhas relações sociais. Eu quero, inclusive, minha relação com o trabalho em si, eu quero também melhorar. Eu quero dar mais testemunho na minha dedicação, também no meu convívio. Então, observe que você consegue determinar um novo agir. Então, o tempo, ele nos proporciona expectativa de mudanças, recomeços, o novo. Observe que o cativeiro da Babilônia, ele tinha um tempo determinado, ainda que Deus não disse, né, o ano que ele iria começar, mas ele tinha um tempo para terminar também, 70 anos. Né? Quando o profeta Daniel, ele leu no profeta Jeremias que 70 anos se passariam desde que começou, então veja que criou-se nele uma expectativa. O capítulo 9, que é a sua oração de intercessão por Israel, não só por ele, e que ele coloca diante de Deus o povo pedindo que ele mude, que ele restaure e que ele perdoe, portanto, né? Veja que ali ele está mostrando que o tempo, como Deus deu, criou nele a expectativa, a esperança de algo novo. A vida segue. Mas os marcos que Deus deu, começo de ano, começo de dia, começo de semana e assim por diante, dar ao homem a oportunidade de ele pensar no passado e viver um futuro diferente, melhor, a partir de sua própria reflexão. Portanto, hoje, dia 1, é o marco de um recomeço. E eu posso dizer que o cristianismo está precisando absurdamente de uma reflexão do passado. O cristianismo se corrompeu mesmo. A gente vê como estão as denominações, a política eclesiástica, a forma como as pessoas lidam com o sagrado, a forma como as pessoas lidam com Deus. E o negócio banalizou-se completamente. Honestidade, integridade e amor, tudo isso se perdeu. Mas, puxa, começou tudo de novo. O ano começou. Esse é um momento que todo mundo, não só você, mas o pastor e o outro que está acima, que está à frente, e a dona de casa, e o filho, e o pai, e a mãe, e assim por diante. Todo mundo tem a oportunidade de dizer assim, não foi legal. E pensar naquilo que deveria ser. E por isso eu quero que você pense na pergunta, o que você deveria fazer? Como deveria ser? Como deveria ser você como uma cidadã? Como deveria ser você como um membro de uma família? Como deveria ser você como parte de uma igreja? E é claro, pensando aqui no cristão, como deveria ser você como cristão? Você tem a oportunidade de pensar. E você que é filho tem a oportunidade de pensar, eu tenho que ser um filho melhor. Eu quero recomeçar. Eu vou procurar esse ano obedecer, vou procurar esse ano fazer as coisas direitinho, vou procurar honrar meus pais. Você como pai, eu fui negligente. Eu vou procurar ter um convívio, uma relação melhor e focar naquilo que é importante, levar Cristo ao meu filho e vou procurar fazer o melhor com essa relação com meus filhos. Você que é trabalhador e foi meio negligente, pensou tanto no que ia ganhar mês a mês, esqueceu de que o seu papel é servir no trabalho, é ser bênção, porque as pessoas esperam o seu trabalho, esperam o que você vai dar a elas. E você tem a oportunidade de pensar, refletir e pedir a Deus graça para fazer melhor.
Porque em tudo isso, nós temos a palavra do apóstolo Paulo, que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que você deve conhecer o texto. Ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. E esse é o momento de você pensar, meu Deus, eu quero glorificar o teu nome. Esse é o momento de cada denominação, com tudo o que está acontecendo de ruim, de errado, com todos os problemas e as conturbações que sim, Satanás trouxe para as denominações, o poder que subiu à cabeça dos líderes, a ambição, a avareza, a injustiça, a desonestidade, os 2 pesos e 2 medidas, os maus tratos, os enganos e as mentiras para com os fiéis, os membros negligentes, displicentes, e nas suas relações dentro das próprias igrejas, banais e egoístas, muito cheios de si mesmo, tudo isso pode ser colocado para trás. Tudo isso pode ser refletido por você, seja pastor, líder, e seja lá o que for, dentro da denominação, sua responsabilidade, porque estar em algum cargo é ter responsabilidade diante de Deus, e isso foi esquecido completamente. As pessoas só pensam no direito, só pensam no benefício, no status. Ah, agora eu sou isso, eu sou aquilo, eu mando, eu tenho um status dentro da denominação, mas é responsabilidade acima de tudo. E esse é o momento de pensar e dizer assim, não foi certo. Fomos desonestos, somos mentirosos, somos errados, fizemos tudo do jeito que Deus não foi glorificado. Mas refletir e dizer assim, eu quero fazer do jeito certo agora. Essa é uma oportunidade de você pensar para deixar para trás. Por que nós temos essa oportunidade? Porque a Escritura diz que Deus é um Deus perdoador. Ele diz, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, Ele coloca para trás o que foi feito de errado e nos dá a graça para realmente mostrar o arrependimento genuíno por meio de um viver novo. Não continuar do mesmo jeito, mas um viver novo. E quando começamos o ano, nós vemos isso. Começou o dia 1 agora. Janeiro, dia 1º, tudo recomeçou temporalmente. Então agora eu tenho a oportunidade de tentar começar também a minha vida. De começar minhas atitudes. Se elas não foram as que Deus queria de mim, então agora eu tenho a oportunidade de repensar. E todas as vezes que Deus nos dá um recomeço, se o seu dia não foi bom, o dia foi horrível, aquele dia que não foi produtivo, aquele dia que você não fez o que deveria, aquele dia que você não se comportou, não glorificou a Deus com a sua vida, não se alegrou no Senhor, e tantas coisas que não foram boas no seu dia, quando ele termina, você tem a esperança de no dia seguinte, eu vou dormir, vou descansar, pensar um pouquinho, colocar a cabeça no lugar, e amanhã eu vou fazer melhor. Amanhã eu vou para o meu trabalho e eu vou pedir perdão ao colega que eu fiz o mal, que eu disse o que não deveria. Eu vou trabalhar com mais dedicação. Eu vou fazer o que eu deveria. Observe que num dia novo, você tem a oportunidade de repensar e refazer um ano novo também. Portanto, não despreze essa graça divina. A graça divina dos recomeços. Acabou um ano velho. E o bom seria que você realmente colocasse para trás numa reflexão verdadeira à luz da palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que ilumine seu entendimento, que você refletisse realmente na sua vida, seu comportamento, suas atitudes, o que você fez com os outros e principalmente com Deus, porque sempre que você pecou contra o Senhor. Sempre que você fez o mal contra o Senhor. Sempre que alguma coisa não foi o que deveria ter sido para a glória de Deus, foi uma ofensa ao Deus que te criou, te deu tudo. Ele te deu a comida, Ele te deu a saúde, Ele te deu o seu Filho para que você tivesse a esperança da vida eterna. Ele te deu tudo. E você desonra Ele com a sua vida, fazendo mal ao outro, sendo injusto, desonesto e assim por diante. Usando o trabalho só para ter o seu lucro, quando ele é um objeto de serviço. Tudo isso você pode parar. E esse é o meu convite. Reflita. O cristianismo não tem expectativa como ele está. As denominações se perderam, se corromperam. Então temos que recomeçar. Temos que refazer. É preciso, em todas as instâncias, com todos os cristãos, é preciso que eles reflitam, repensem. E você está tendo essa oportunidade.
Então convido a você que hoje é um dia de feriado internacional. Não pense apenas no lazer que você vai ter hoje. Hoje eu estou de folga e vou curtir o dia. Aproveite. Mas durante esse dia você pode fazer algo melhor. Você pode, durante o dia todo, pensar em tudo que você não fez e deveria ter feito de bom. Em tudo que você fez de ruim e que, portanto, foi mal diante do Senhor. E tudo que você pode, portanto, apagar com o coração quebrantado, como o de Davi, e tudo que você pode refazer com o coração novo que pelo Espírito e pela palavra nos é dado. Para que então, realmente, você possa viver um ano novo para a glória de Deus. Quando isso acontece, há esperança não só para a cristandade, há esperança até para a sociedade inteira. Porque quando há homens de valor, mulheres piedosas, a sociedade tem esperança de dias melhores. E o cristianismo espera, aguarda a volta de Jesus com anseio. Mas quando isso não acontece, ai da sociedade tão perdida. Então, reflita em tudo que você pode refazer, recomeçar, em tudo que você pode corrigir, em tudo que você pode realmente glorificar a Deus. E recomece. Deixe o que passou e refaça tudo para o louvor da glória de Deus. Porque foi Deus que nos deu o tempo com a esperança de recomeços. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado por tudo. Obrigado pelo ano que passou, sim, porque inclusive os pastos verdejantes que nos alegram no Senhor são bênção, mas também os vales da sombra da morte, que, ó Deus, são um ambiente onde o Senhor opera, mostrando tua graça, mostrando, Senhor Deus, tua presença, são bênçãos do Senhor também. Obrigado por tudo. Obrigado porque aqui estamos para pregar a tua palavra e glorificar o teu nome, levando vidas a refletir, ó Deus, a tua glória, a graça em Cristo, uma nova vida que é operada em nós pelo Espírito e pela palavra. Ó Deus, esperamos e precisamos do Senhor. Dar graça, Senhor Deus, para que o teu povo viva realmente para ti. Que o Senhor, ó Deus, dê, ó Deus, um despertar. Muitas vidas estão totalmente perdidas dentro das igrejas. Igrejas que se tornaram cemitérios de rituais. Igrejas que se tornaram apenas, ó Deus, um emaranhado de programações e ativismos, Senhor Deus. E esqueceram da tua glória. Trocaram a glória do Senhor pela glória dos homens. Se corromperam totalmente. Pedimos, Senhor Deus, que quebrante os corações. Para que no quebrantar verdadeiro, que é promovido pelo Espírito e pela palavra, haja confissão, haja arrependimento e haja um desejo real manifesto pelas obras de uma mudança. Para que a tua igreja viva integralmente, viva a justiça, viva a verdade, viva a santidade, viva o amor que resume toda a tua palavra. Para que assim o teu nome seja glorificado, ó Deus, na criança e no mais velho. Para que o teu nome seja engrandecido no neófito e no experiente. Para que o teu nome seja bendito naquele que é ovelha e também no que é pastor. E então o teu nome seja bendito nesse tempo, que é o nosso tempo. Para que a sociedade veja e assim o Senhor seja sempre bendito em toda a terra. Receba a nossa oração. Tudo isso nós oramos, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. O nosso desejo é que realmente seja um ano novo em Cristo Jesus.